Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente em todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia! Aprendendo a ser amigo de Jesus com os amigos de Jesus. Marta, Maria e Lázaro. O texto está em Lucas 10, 38. Lucas 10, 38 ao 42. Lucas fica depois de Marcos. Depois do Gênesis e antes do Apocalipse. Lucas 10, 38. 38 e 42. Diz o texto: estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, que não lhe será tirada. Esse episódio nós encontramos só no Evangelho de São Lucas. São Lucas, como cada evangelista, tem suas peculiaridades. Porque se cada um não tivesse, só bastaria um evangelho, não é? Como cada um é diferente, mesmo sendo sinótico. Sinótico significa Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos. Sinótico significa semelhantes. Semelhantes não é igual. Se fossem iguais, só bastaria um. Para que uma repetição? Então, são semelhantes, ou seja, se completam. Nesse sentido, cada um dos evangelistas tem um público diferente. Fala para um público específico. Marcos fala, sobretudo, para os romanos. Por isso que o seu livro, o Evangelho, com 16 capítulos, aborda Jesus, o verdadeiro rei. Para distinguir Jesus do reinado dos imperadores. E Marcos vai salientar isso. Jesus é o verdadeiro rei. E todo o seu livro vai trabalhar a partir dessa perspectiva. Quem é Jesus? A
pergunta fundamental é essa de Marcos: quem é Jesus? A pergunta é chamado segredo messiânico. Ele vai revelar quem é Jesus a partir dessa pergunta: quem é Jesus? O tempo todo o Evangelho, e só no final, no capítulo 15, porque o 16 é um acréscimo, no capítulo 15 a resposta vem pela boca de um pagão: ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus vai escrever para um público de cristãos oriundos do judaísmo. Por isso que é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento, para reforçar que o Messias esperado pelos antigos é Jesus. Então Mateus quer destacar Jesus Messias. Ele é o enviado do Pai. E ele escreve para um público de cristãos que se converteram do judaísmo. É o livro que mais cita o Antigo Testamento. Está dividido em 5 partes, fazendo um paralelo com a Torá, com os 5 primeiros livros da Bíblia. O Evangelho de Mateus é constituído por 5 sermões, 5 homilias de Jesus. Essas 5 partes substituem, digamos assim, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, não mais Moisés, o autor de lá, mas agora Jesus, o verdadeiro profeta. O Evangelho de João é o evangelho que abrange todas as comunidades, porque é um evangelho mais maduro, teologicamente falando. Escrito por volta do ano 95-100, o Evangelho de São João escreve para todas as comunidades difundidas e formadas naquele momento. Então, ele tem uma linguagem mais abrangente, mais completa, mais difusa. Então, para todos, gregos, troianos, romanos, judeus, todos. E São Lucas, que nós estamos lendo agora, é o evangelho que fala especificamente para um público de cristãos oriundos do helenismo, da Grécia, os gregos. Por isso que São Lucas vai colocar no início do evangelho, e é o único que faz isso, a narração da anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Porque na concepção grega, da mitologia grega, o que eles concebiam? Deus, Zeus, desce do céu, coabita com uma humana e dela nasce um semideus, meio homem, meio Deus. A mitologia grega está repleta disso. Nasce um semideus. Como São Lucas está escrevendo para um público de gregos que estão com a mentalidade imbuída e contaminada com essa percepção, ele vai reforçar a ideia de que Deus, o Espírito Santo, desceu do céu, coabitou com uma humana, Maria, e dela nasceu não um semideus, mas um homem verdadeiramente 100% homem e 100% Deus. Então a catequese de Lucas vai estar embasada nisso. E vai reforçar que o filho de Maria não é meio homem e meio Deus, semideus, como alá gregos pensavam, mas é verdadeiramente. Então a catequese vai firmar no coração dos neoconvertidos a verdadeira fé. São Lucas é o evangelista que tem algumas peculiaridades, particularidades interessantes. Ele é o evangelista exclusivo, né, da liturgia, por exemplo. É ele quem nos ensina a liturgia. São Lucas, aproveitando, né, olha aqui, já o nosso noviço Lucas, né, cujo nome, já vai aprendendo, cujo nome significa o iluminado, né, foi cooperador de Paulo também, né, aliás, é um grande entusiasta de Paulo, né, e
O Evangelho de São Lucas é chamado Evangelho litúrgico, porque é o mesmo que escreve os Atos dos Apóstolos. Se você lê o Evangelho de São Lucas, em seguida os Atos dos Apóstolos, você vai ter uma visão panorâmica da história. É uma continuação. Então não se pode ler um sem o outro, porque um continua o outro, mesmo autor. Ele é chamado o evangelista da liturgia, porque é ele quem nos ensina o Magnificat, o Benedictus, o Cântico de Simeão, o Glória, tudo vem do Evangelho de São Lucas. Ele é chamado o Evangelho da Misericórdia. O capítulo 15 é chamado o capítulo por excelência da misericórdia, que traz as 3 parábolas: da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho perdido, filho pródigo. Ele é chamado o Evangelho da Compaixão. Somente nele nós encontramos a experiência de Jesus com a viúva de Naim. Ele é chamado o Evangelho da Amizade. Encontramos o episódio da Marta, Maria e Lázaro. Esse episódio só tem no Evangelho de São Lucas. Ele é chamado o Evangelho das Mulheres. Ele abundantemente coloca as mulheres em situação privilegiada. Ele é o evangelista das crianças. Ele coloca as crianças como particularidade querida por Deus. Ele é o evangelho dos pobres. Ele coloca os pobres como os privilegiados da ação salvadora de Deus. Ele é o evangelho do Espírito Santo. Ele coloca o Espírito Santo como o agente da igreja, o protagonista da igreja. Nos Atos dos Apóstolos a gente vai ver isso, que o protagonista não são os apóstolos, mas o Espírito. Ele é o evangelista do acolhimento, né? Nós vamos ver isso com Zaqueu. O único episódio, esse episódio só encontramos em Lucas. Zaqueu, que é acolhido e misericordiado, né? Ele é o evangelista da hospitalidade, Marta, Maria, né? Ele é o evangelista da alegria. Ele coloca sempre, né? E aí os anjos se alegram e cantam, né? No céu anunciando a boa nova. Ele é o evangelista do nascimento de Jesus, da infância de Jesus, do encontro de Maria com Isabel. É o chamado evangelista do encontro. Então, o São Lucas tem algumas particularidades que só encontramos nele. Algumas passagens bíblicas. Ele é, por exemplo, o evangelista da gratidão. Nós só encontramos no Evangelho de Lucas o episódio dos 10 leprosos. Então, vejam como São Lucas vai se destacando com algumas particularidades interessantes, né? E aqui nós encontramos esse episódio de Marta e Maria, no capítulo 10 do Evangelho, que é a nossa meditação. Marta, Maria e Lázaro moravam numa cidadezinha, 3 quilômetros de Jerusalém, chamada Betânia. A cidade de Betânia era uma cidade, mesmo perto, afastada um pouco, e só de fato ia lá quem tinha interesse. Porque não tinha absolutamente assim nada de incrível para se ver. Era mais uma cidadezinha pacata do interior. Mas era o refúgio de Jesus. Quando Jesus estava cansado, porque também Jesus cansava, ele se refugiava em Betânia. Era um ponto de apoio e de descanso. Lá ele tinha um amigo com quem partilhar as ideias. Lázaro sentava ali no chão, na cadeira, e conversava com Lázaro. Partilhava como foi o dia, como foi as curas, como foi tudo da vida. Era o amigo com quem dividia o coração. Marta era aquela que preparava sempre a boa sopa, o bom caldo, a boa comida para Jesus. Maria era aquela que lavava os pés de Jesus. Era aquela que lavava os pés empoeirados, cansados, encaliçados de Jesus. Ele sentava, conversava com Lázaro, era massageado por Maria e servido por Marta. Então Jesus tinha nessa casa um acolhimento, uma amizade fecunda, um apoio.
Porque Jesus também cansava, Jesus também se decepcionava, Jesus também às vezes ficava irritado, às vezes Jesus fugia um pouco do tumulto e das pessoas. Tanto é que quando ele vai a Decápole e lá vê a mulher que pede pelo seu filho, né? Jesus diz, olha, não digam nada que estou por aqui. Deixa eu descansar um pouco. Até que alguém vê Jesus e corre atrás dele. Né? Mas Jesus... E a Decápole, né? Para onde Jesus vai, não sei se é Corazim, lá era uma região litorânea, praia, né? Jesus também ia descansar na casa de praia. Então ele descansava na casa de praia e quando chegou lá, disse, olha, não diga ninguém que eu estou por aqui. De repente alguma vizinha veio e aí corre atrás de Jesus e disse, não é possível. Ele não podia nem dizer, vale minha Nossa Senhora, né? Então Jesus ficava lá. E também Betânia, que era a casa mais perto de Jerusalém e do espaço missionário, porque Jesus, sobretudo, atuou em 3 cidades: Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Essas 3 cidades foram de atuação fecunda do ministério de Jesus durante 3 anos. Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Por isso que, se você for olhar no mapa de Israel, é um triângulo. Essas 3 cidades são chamadas Triângulo Evangélico. Triângulo Evangélico. Se você for procurar lá no mapa, está lá. Tem o Triângulo Mineiro, então tem o Triângulo Evangélico. Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Aí eu fui dar uma formação... do mapa de Israel, da geografia de Israel. Aí eu fui procurar fotos na internet para poder ilustrar num gráfico e tal, no slide. Aí eu botei assim, Triângulo Evangélico, para poder tirar as fotos, né? Aí apareceu lá, pastor é envolvido com 2 mulheres. Tem um caso com 2 mulheres. Pastor trai a sua esposa e comete adultério. Este é o verdadeiro escândalo de triângulo evangélico. O triângulo do pastor. O pastor que tinha 2 esposas. Então, triângulo evangélico. Aí eu disse pro povo lá, né? Mas não coloquei a foto do pastor com as 2 esposas, não. Mas o triângulo evangélico no mapa de Israel, você vai encontrar lá as 3 cidades, né, que formam o triângulo, literalmente o triângulo, né? Se eu falar de pastor, tem um pastor na internet, ele justifica, ele tem casa de praia, vez, porque Jesus não traz essa casa de praia. Jesus Só que não era de Jesus, né? Então, e Jesus está, né? Está continuamente indo para Betânia. Betânia significa também, além de casa do acolhimento, casa dos figos, casa dos pobres, né? Casa dos pobres, casa do acolhimento, casa da comida. É a casa do encontro, a casa dos amigos. Só que no texto que nós lemos, não aparece o nome Betânia. Esse nome vai aparecer no Evangelho de João. E por que São Lucas não menciona o nome da cidade que nós sabemos qual é? Por quê? Por que no texto que eu escolhi ler, e não o de João, que menciona o nome Betânia, e o texto que lemos não tem o nome Betânia? Pelo simples fato de entender que essa passagem se passa onde? Que esse episódio se passa onde? Na minha casa. Se não tem o nome, eu posso colocar o meu nome. Se não tem o nome da cidade, eu coloco a minha casa. A minha casa é Betânia. Então, nesse sentido, vejam o que diz o texto. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia.
Nós sabemos que é Betânia, porque era lá que eles moravam, diz o Evangelho de João. Só que essa aldeia que não tem nome aqui no Evangelho de Lucas, isso é chamado Léxio Divina. A Léxio Divina é eu entrar no texto e dialogar com o texto, com Jesus e com os personagens. A aldeia é a minha casa. Tendo a minha casa dentro do texto, eu vou percorrer o texto entendendo que estou dentro da minha casa. Onde uma mulher chamada Marta, senhora. Marta significa senhora. Alguém já experimentada na vida. Alguém que já tem seus cabelos brancos. Alguém que já conhece muita coisa. Mas é alguém que ainda tem um pouco de aflição e perturbação interior. Recebeu em sua casa. Jesus vai ao encontro delas. Quando Jesus vai para esta casa, ele cria uma afeição tão grande, uma amizade tão grande com essas mulheres e esse homem, que quando Lázaro morre, ele chora. O sentimento de Jesus era tão grande por esses amigos que ele os ama de verdade, a ponto de ser o único momento em que Jesus chora por alguém. Depois ele chora de novo, mas sobre Jerusalém. Mas aqui Jesus chora por alguém, por Lázaro. Isso reflete seu profundo carinho e gratidão às pessoas por terem acolhido por tanto tempo na sua casa e ter dado o melhor. Lázaro deu a Jesus, sobretudo, os seus pés. Maria deu os seus ouvidos e coração, e Marta ofereceu suas mãos. A palavra amigo, do latim amicus, 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 significa quem é o amigo? O amigo é aquele que entra pela porta da frente do coração. Esse é o significado da palavra amigo. É aquele que entra pela porta da frente do coração. É aquele que tem acesso livre. É aquele que livremente entra pela porta da frente do coração. Esse é o amigo. É aquele que tem acesso à minha casa. É aquele que tem acesso aos meus segredos. É aquele que tem acesso ao meu coração. O amigo, ele conhece o meu coração. Ele conhece os segredos da minha alma. Ele tem acesso ao meu espaço mais sagrado. Quando Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, fala Sermão da Montanha, capítulo 6, 7. Essa leitura nós escutamos há poucos dias, escutamos no primeiro dia da Quaresma, na quarta-feira de cinzas. Jesus vai dizer, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está lá. E o teu Pai que vê tudo em segredo te recompensará. Essa passagem pode ser uma justificativa para os preguiçosos que não querem a igreja. E dizer, basta eu rezar no meu quarto e Deus me ouve. Só que o quarto aqui não é o recinto material, o espaço geográfico da casa. Quarto significa reserva, intimidade. Quando Jesus nos manda rezar no quarto, ele nos pede para rezar com o coração. Porque o quarto nós somos a casa de Deus.
O templo do Senhor. Já ouviram essa expressão? Somos o templo do Espírito? Pronto, a casa de Deus. E nessa casa tem um quarto. Coração. O coração é o quarto da nossa alma. Nele, como no nosso quarto, existem segredos que só podemos revelar àqueles com quem temos proximidade, intimidade. Ninguém leva para o seu quarto qualquer pessoa que chega na sua casa para visitar. Seu quarto às vezes está bagunçado, está sujo, está revirado. E mesmo que esteja assim, você leva somente quem você tem muita intimidade, para não ver a sua bagunça, o seu guarda-roupa. Então, nesse sentido, o quarto é a imagem do coração. E quando rezamos, por isso que Jesus disse, rezem no quarto, ou seja, reze com o coração, porque se o coração não reza, a boca trabalha em vão. Se o coração não está voltado para Deus, a nossa boca tagarela em vão. Palavras soltas, vãs e ao vento. Por isso que o coração, entre no teu quarto e reze ao teu Pai, ou seja, reze com o coração, que Deus vai escutar. E rezar com o coração é rezar com sinceridade, com verdade. É trazer Deus para o coração e para a bagunça da nossa alma. O que é que faz bagunça na alma? O pecado. Ou seja, apresente a Deus o seu pecado. Traga Deus para o coração e mostre quem você é. E mesmo Deus sabendo, Ele quer que você fale. Porque o falar é uma forma de se desintoxicar e de se libertar. Mesmo Deus sabendo, se eu não falo, eu estou preso. Eu preciso falar para eu me libertar. Por isso que existe a confissão. Então, o quarto representa o coração, a intimidade. Amigo significa aquele que entra pela porta da frente no coração. Aquele que entra na minha intimidade, aquele que conhece os meus segredos, aquele que sabe das minhas fragilidades, aquele que sabe dos meus pecados, da minha sujeira, do meu quarto revirado. Esse é o amigo. Por isso que o livro dos Provérbios fala que é como encontrar um tesouro, que é raro. Nós temos colegas simpatizantes, nós temos afeições, mas amigos, né? E Jesus tinha também, que se colocava numa mão, três. Existiam os apóstolos, que eram companheiros de jornada. Existiam três próximos dos apóstolos, três mais próximos de Jesus, com quem Jesus contava para exercer e testemunhar os principais acontecimentos públicos. Pedro, Tiago e João. Existe três da alma. Marta, Maria e Lázaro. Existe 3, 7, 12 da missão, 3 dos acontecimentos mais importantes e 3 da alma. Marta, Maria e Lázaro. Lázaro significa ajudado por Deus. Marta, a Senhora, e Maria, a agraciada. Os amigos de Jesus sempre são ajudados por Ele, porque o amigo não deixa o outro na mão. Por isso que Lázaro, quando escuta a voz de Jesus depois de 4 dias, ele atende. Porque ele obedece à voz poderosa e à palavra do seu amigo. E quem é amigo de Jesus não fica por muito tempo no túmulo, vive para sempre. Os amigos de Jesus não morrem. Os amigos de Jesus não morrem. E Lázaro, em obediência à sua palavra, dá os seus pés, caminha. O que é dar os pés? Quem é amigo de Jesus caminha com ele. Ora, se Jesus é a cabeça da igreja, o corpo é a igreja. Seus membros. Quem é amigo de Jesus caminha na comunidade.
Por isso que o quarto não é o isolamento, mas a intimidade. É a abertura. Quem é amigo de Jesus, como Lázaro, dá os pés. Dá os pés. Dar os pés é caminhar junto. Comunidade. Não existe amizade sem essa caminhada junto. Maria deu o coração, a atenção, os ouvidos. Os ouvidos para escutar. Escutar significa acolher com o coração. Ouvir é entrar aqui e sair por aqui. Maria escuta. Escutar é dar a devida atenção e total atenção à palavra do Mestre. Ela escuta com atenção e constantemente. Os amigos de Jesus dão os ouvidos e o coração. É teu. Fala que o teu servo escuta, como Samuel. E Marta oferece suas mãos para servir. Mão significa na Bíblia servir, partilhar, acolher, abraçar, abençoar. As mãos são para isso. Os amigos de Jesus dão as mãos para isso, dão os pés para isso e dão o coração para isso. Em Marta, Maria e Lázaro, nós compreendemos o que é a amizade com o Senhor. Mãos, pés e coração. As mãos, os pés e o coração que são dados. Maria, Marta e Lázaro oferecem tudo isso. Isso é ser amigo do Senhor. Mas quando Jesus está na casa dos seus amigos, acontece um episódio que nos faz refletir. Jesus está sentado, como de costume, enquanto o almoço sai. Mas ali está, dando toda a atenção, Maria, escutando como se deve. Porque a escuta reflete o meu respeito e a minha reverência para quem fala. É um sinal e um gesto de educação, de importância, de reverência, de cuidado. A escuta. Por isso que quando se grita muito um com o outro, reflete um distanciamento do coração. Quando se escuta, e Maria estava aos pés de Jesus, é porque antes dos ouvidos o coração já estava entrelaçado com o de Jesus. Uma pessoa, que gosta muito da outra, até no começo do namoro, ela sussurra, ela fala baixinho, ela fala no ouvido, ela não grita, porque isso revela proximidade. Quando uma pessoa começa a gritar muito uma com a outra, é porque mesmo perto, os corações estão muito distantes, porque você só fala gritando quem está longe. Ei, fulano, vem cá. Então, se você grita para chamar alguém, é porque está distante. Se você grita com alguém que está muito perto, é porque o coração está muito longe. E aí é preciso se refazer, porque senão o demônio vai entrar. O que diz São Pedro na sua carta? Não nas completas que a gente reza. Ai, me fugiu. Não. Me fugiu. Não. Sob a vossa ira, não deis entrada ao demônio. Que o sol não se ponha sobre a vossa ira, não deis entrada ao demônio. Que o sol não se ponha sobre a vossa ira. O que é o sol se pôr? É ir dormir. Reflete o término do dia.
que o sol nunca se ponha com o seu coração cheio. Porque se você for dormir com o coração cheio, o que diz a segunda parte? Não deis entrada ao demônio, o demônio vai entrar. Aí acontece dessa forma, muitas instituições, família, amizade, comunidade vão ruindo. Porque eu não consegui resolver as minhas querelas, os meus problemas antes e num dia. Jesus vai dizer, cada dia baixa o seu cuidado. Se eu não tiver cuidado a cada dia, outro dia pode ser fatal para mim. Vai amanhecer chutando balde, gritando, o café doce está amargo, o arroz bom está queimado na minha boca. Então tudo vai ser pretexto e motivo para briga, discussão e quebras de amizade, de comunidade, de tudo. Então, se o coração está distante e eu estou dentro de uma situação de rivalidade, essa é a ferida por onde, a brecha por onde o demônio vai entrar. E vai entrar de cheio. Que o sol não se ponha sobre as vossas brigas. Se forem dormir, antes de refazer isso, não deis entrada ao demônio, ou seja, o demônio vai entrar. Então, nesse sentido, voltando, não é? Maria está aos pés de Jesus, o coração está perto, ela escuta. Porque antes do ouvido está o coração. Se o coração está distante, o sinal é esse, começa a gritaria. E quem muito grita, tu grita, quem vive do grito, já não tem mais nem coração. Então, São João Crisóstomo tem uma frase, né? O bem não faz barulho e o barulho não faz bem. O bem não faz barulho e o barulho não faz bem. Isso reflete uma desordem interior. Uma agitação desnecessária. Uma saída de mim mesmo desequilibrada. Então Maria está aos pés, bem pertinho. Aos pés porque ela entende também o seu papel. Vejam que antes de Jesus, ela já tinha cumprido o mandamento. Jesus disse lá na última ceia, quem não lavar os pés uns dos outros, não poderá ter parte comigo e ser membro da minha família. Quem é membro da minha família? Quem é capaz de lavar os pés? E lavar os pés é lavar a sujeira. É ser capaz de corrigir, é ser capaz de educar, de conduzir o outro para o bem, de tirar o outro do pecado, de não induzir ninguém ao erro. Isso é lavar os pés. Porque é a parte mais suja. Jesus lava os pés porque reflete a parte mais suja. Aliás, né, outro dia Jesus disse no Evangelho, se a tua mão, o teu olho, o teu pé te levam a pecar, arranca-os, é melhor entrar no céu sem eles do que ir para o inferno com. Evidentemente não é mutilar, né? Porque se fosse para mutilar, talvez o único órgão seria a língua. Mas não é mutilação, é renúncia. Então, Jesus pede, e Maria está aos pés de Jesus. Ou seja, ela entende que o lugar dela é para também lavar os pés. Ou seja, ela já faz algo que Jesus vai dizer depois. Ele vai falar só na última ceia, antes de morrer. Né? E Maria dá o seu coração. Dar o coração é dar os sentimentos, afeição, ser próximo, escutar, silenciar. Isso é o coração. Marta, né, está agitada.
E o problema não é ela fazer as coisas, porque Jesus também precisa almoçar. O problema é o que ela faz em relação a Maria. Senhor, tu não te preocupas que minha irmã esteja aí enquanto eu estou aqui? Jesus vai dizer, olha, tu andas agitadas por muita coisa. E o que Maria está fazendo nunca lhe será tirado. Porque o que ela faz é me contemplar. E a contemplação é eterna. Nós, no céu, contemplaremos a Deus eternamente. Isso nunca lhe será tirado. Quem é amigo aqui, será amigo lá. Contemplará a face do Pai. Se ela hoje me contempla, ela contemplará o Pai na eternidade. Então isso nunca lhe será tirado. É um exercício que ela está fazendo como ensaio para a eternidade. Escutar, contemplar Deus. Mas o problema de Marta não é que ela trabalha. O problema é que ela não entendeu o significado do trabalho. Por isso, a ordem das coisas, ora et labora, reza e trabalha, e não trabalha e reza. Então, quando Marta reclama, ela corre um risco de perder a graça. Quando ela murmura, ela corre o risco de perder a graça que o trabalho concede a ela. Quando primeiro escutamos, rezamos, acolhemos a mensagem do Senhor, nós compreendemos o sentido também do trabalho. Quando nós organizamos, colocamos as coisas em ordem, a escuta me ajuda a entender o significado das coisas. Quando eu só faço as coisas e não aprendo com o Senhor, uma hora eu canso e exausto abandono, porque eu não compreendi o sentido das coisas, inclusive do sofrimento. Por isso que escutar faz parte do processo da disciplina do discípulo, porque é com o Senhor que eu vou aprender a entender o significado de cada coisa na vida, seja o trabalho, seja o sofrimento, ou seja qualquer outra coisa. Quando eu faço muito e ao Senhor não dou a devida atenção, uma hora eu canso e abandono o barco. Por isso é uma coisa que eu digo muito para os oblatos nossos lá, né? Vocês não vieram para o mosteiro só para trabalhar. Porque se vocês só trabalham, vai chegar um momento em que vocês vão se sentir exaustos, cansados de fazer a mesma coisa e vão embora. Vocês primeiro precisam compreender o significado do que estão fazendo e para quem estão fazendo. Tendo essa garantia de concepção firmada no coração, o céu é o limite. Vocês farão muitas coisas. Aquilo que dizia ontem, que está lá na Alma de Todo Apostolado. No livro, né? A Alma de Todo Apostolado. Ele abade. Não trocar Deus pelas suas obras. Eu faço muito, mas qual tempo eu tenho para essa contemplação, essa reflexão, essa escuta? Se não há tempo para isso, fatalmente nós exaustamente vamos abandonar o caminho. A fé não é feita só de coisas, fazer coisas, fazer coisas, fazer coisas. A fé também é construída em nós a partir da escuta e da contemplação. Por isso que a Ordem de São Bento ainda perdura na história, quando muitas já definharam e acabaram. Muitos fundadores viram em São Bento um ideal de vida, mas resolveram ir para o outro lado. Só fazer, fazer e fazer. Acabaram. A grande abadia de Cluny, da França, da Borgonha, era uma abadia florescente. A grande abadia da alta
da baixa para alta, da alta para a baixa Idade Média, né? Então era uma abadia florescente, uma abadia que tinha milhares de monges, fundações, fazendas, campos, fábricas. Era uma cidade, uma abadia era uma cidade, coisa imensa. Eu tenho uma maquete dessa abadia. Estudando assim, a gente percebe que era uma coisa fora do comum. Conta-se que teve uma época que tinha mais de 1000 monges. E revezavam em 24 horas o ofício divino e os trabalhos, porque não dava todo mundo no coro e nem todo mundo no trabalho. Então revezava. Então, toda hora, todo minuto, todo segundo, tinha gente rezando, e tinha gente comendo, e tinha gente dormindo, e tinha gente trabalhando, e tinha gente assim. Era assim. Não parava, o tempo todo. Enquanto uma turma dorme, outra come, outra trabalha, e outra reza, e assim vai remexendo. Assim era a abadia. Uma abadia que no seu auge fundou mais de 1000 mosteiros. E matava-se nos dias de jejum um boi por semana, um boi por dia para alimentar tanta gente. Meio um pouquinho, né? Porque era jejum. Então era uma coisa assim surpreendente. Uma coisa que foi construída sem igual, abadia de Cluny. Mas o que aconteceu? Os monges começaram a perceber que estavam ganhando muito bem, vendendo muito bem seus produtos, estavam ficando cada vez mais ricos. E começaram a investir, a investir e a investir. Não, agora nós vamos ter que dobrar o nosso trabalho. E vamos trabalhar, que nós vamos conquistar a Europa. E o trabalho começou a tomar de conta. A oração foi ficando para o lado, a contemplação foi deixando de lado, e não sei o que mais, não sei o que. Agora trabalhar, somos empresários, somos fazendeiros, somos agricultores, somos trabalhadores, vamos trabalhar, vamos investir para garantir o futuro. E de repente a coisa começou a definhar. Hoje a abadia só tem as ruínas. Não existe mais. Cluny, da Borgonha, na França. Isso. Levaram até para Paris umas ruínas que fizeram uma igreja chamada Rua Cluny. Lá na França, em Paris, tem uma igreja que atrás da Notre Dame. Essa igreja foi construída com as ruínas da Borgonha, né? É uma região da França trazida para lá. E eu tive a oportunidade, a graça de conhecer isso aí, lá. Então, essa ruiu, porque trocaram o grande império indestrutível da fé, era maior do que o Vaticano, uma coisa assim, e desabou, né? Desabou porque inverteram a ordem das coisas. O império humano desaba quando Deus não é o centro. Nós percebemos isso na história. Olha o Império Romano, olha Napoleão Bonaparte, olha os outros imperadores e tudo cai por terra. É questão de tempo. Só permanece de pé quem está edificado sobre a rocha, que é a fé de Cristo, como vimos hoje no Evangelho. Então, Jesus fala para Marta que o problema não é o trabalho. Ela não não compreendeu o significado do trabalho. Porque se ela compreendesse o significado do que ela estava fazendo, ela continuava fazendo. E aí Jesus reorganiza as prioridades. Por isso faz um elogio a Maria,
mas não descarta o que Marta está fazendo. Simplesmente recoloca no seu devido lugar. Não é trabalha e reza, é reza e trabalha. Por que reza e trabalha? Porque tudo é dom de Deus. Tudo deve, como ponto de partida, começar em Deus. Como é que os pássaros nos ensinam, né? Começa o dia cantando. Os pássaros começam o dia louvando a Deus. Por isso foi instituído o louvor divino, as laudes. Começar o dia raiando já louvando a Deus. A vigília é uma transição da madrugada, da noite escura para a madrugada. As laudes já é começando o dia bendizendo o nome de Deus. Jesus nos ensina em Maria que primeiro o dia deve ser consagrado a Deus. E todo o resto que eu for nele trabalhar está consagrado a Deus. Tanto é que nos ensina que, ao terminar o dia, agradecer a Deus pelo dia que Ele me deu a oportunidade de servir através da minha atividade as pessoas. Aí nós terminamos o dia com as vésperas. Finalizando o dia, claro, né? Mas o dia na sua contagem as completas. Então, entender que tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Deus é o ponto de partida e a garantia de que tudo vai dar certo. Trocar e inverter as ordens da coisa, a ordem da coisa, vai dar tudo errado. Então, como oblatos, como simpatizantes, postulantes, noviços, é preciso que nós entendamos que é necessário organizar também a nossa vida. Organizar o nosso dia, o nosso tempo, organizar a nossa história em Deus. Nada pode começar e terminar sem Deus. Por isso que São Bento institui também a bênção, né? Quando abençoa o vinho lá que se parte, é uma instituição da bênção dos alimentos. Ou seja, quando eu abençoo algo, eu reconheço que aquele algo pertence a alguém, a Deus. E eu vou apenas usar como meio de edificação. Mas se eu abençoei, pertence a Deus. E Ele me empresta para eu usar bem e usar em favor de todos. Inclusive, quando eu abençoo o alimento para eu consumir, eu devo entender que, se o alimento provém de Deus, ele deve ser também por mim partilhado. E eu devo me recordar daqueles que passam fome. Eu devo também aprender o caminho da partilha. Então vejam que tudo tem um sentido e um significado, sobretudo na vida monástica. Nada é em vão. Cada espaço, cada objeto, cada coisa, cada sinal, cada oração, cada horário, cada vestimenta, cada coisa, São Bento chama de sagrado, como sagrado o vaso do altar. Então o tempo também é assim. E como beneditinos, precisamos encarnar e entender isso. Colocar as coisas na sua devida ordem, começar e terminar em Deus, porque nós não somos pagãos e tampouco jumentos batizados. Somos filhos de Deus. E como somos filhos de Deus, começar e terminar no Pai. Maria entregou o seu coração, estava perto. Um coração que ama está perto. Um coração que não ama está distante. Marta entendeu o significado do trabalho a partir da correção de Jesus. Oferece as suas mãos. Quando oferecemos as mãos, oferecemos para partilhar, para acolher, para abraçar, para abençoar, para encaminhar, para conduzir, para apontar o caminho certo. Isso é a mão. Mas também os pés que andam. Você que está morto e vive no seu túmulo para si mesmo, porque quem vive para si mesmo, quem é egoísta,
é como Lázaro no túmulo. É alguém que está parado, morto, vive para si. Jesus dá uma ordem, Lázaro sai para fora, é uma ordem. E Lázaro, ao escutar e ao obedecer, caminha. Caminha em direção a Jesus. Os pés caminham com Jesus. E Jesus, que é a cabeça, tem um corpo, que é a igreja. Quem obedece, quem caminha com Jesus, caminha na igreja. Caminha na comunidade. E é verdade que às vezes nós estamos com dificuldade de caminhar, como Lázaro estava enfaixado. Lembram da cena? O que Jesus diz? Vão ajudá-lo a tirar as faixas. Não é Lázaro que tira as suas faixas. Ele é ajudado pelos discípulos, ou seja, pela comunidade, a tirar tudo aquilo que dificulta a sua caminhada. Por isso que na comunidade nós tanto precisamos receber quanto precisamos dar, receber o apoio para caminhar. Porque na comunidade nós temos a garantia, ao menos devemos ter e saber que temos, de caminhar. Sozinhos nós não podemos caminhar. Preciso juntos, ajudados pela comunidade, ser desatado dos nós e das faixas que nos envolvem e que nos impedem de dar passos. Quais são as faixas? Quais são os nós que nos impedem de caminhar? Aí nós contamos com o apoio da oração da comunidade. Vejam que a oração da comunidade tem muito poder. Libertou Pedro da prisão. Nós contamos com a atenção da comunidade. Nós contamos com a Eucaristia que está na comunidade, com o Sacramento do Perdão que está na comunidade. Nós contamos com o apoio da comunidade, que reza, que anima, que se retira, que é amiga. Então isso é permitir desatar os nós, que envolveu Lázaro. E sair do meu egoísmo, do meu túmulo, para caminhar junto. Então Marta, Maria e Lázaro nos ajudam a pensar como ser amigos de Jesus. E os amigos dão o coração, as mãos e os pés. Quem não é amigo, guarda, reserva, conserva e se mantém num túmulo, guardando e conservando tudo isso. Mas quem conserva a sua vida, haverá de perdê-la. E quem dá a sua vida, haverá de ganhá-la para sempre. Essa é uma promessa, essa é uma das mais de 300 promessas feitas por Jesus no Evangelho. Jesus faz mais de 300 promessas. E uma das promessas é essa. Depois a gente marca um retiro só para saber quais são as promessas de Jesus. Amém. Alguma pergunta? Algum comentário decente? Alguma dúvida? Aqui estamos a 1 hora certinho, menos de 1 hora, viu? Não vão me... Oi. É certo, João, afirmar aqui. A santidade e a amizade com Cristo, as duas coisas estão entrelaçadas, assim. Não tem como, é certo afirmar que não é como ser, eu diria assim, não tem como ser santo sem ser amigo de Cristo? Não. As duas coisas são a mesma coisa. Porque o amigo é facilmente influenciado pelo outro, no modo de falar, no modo de comer, no modo de tudo. Então você vê que um amigo de verdade começa a influenciar o outro simplesmente pelas manias que tem. Então, nesse sentido, pegando esse gancho, os amigos de Jesus são influenciados pelos seus costumes, suas ideias, seus pensamentos, né? Então, nesse sentido, crescer a estatura de Cristo, né? A estatura de Cristo. Por isso que ele dá a sua carne. Eu tive uma professora de sociologia que ela contou um episódio bem interessante, assim, uma coisa que aconteceu na vida dela. Ela fez a pesquisa dela de doutorado
numa tribo indígena na Amazônia. E quando ela fez todo o trabalho, voltou, apresentou, passou, garantiu o seu doutorado e voltou para agradecer. Quando ela chegou lá, tá foi bem acolhida, ofereceram uma água, ofereceram um caldo, e ela, não, tá tudo bem, obrigado, tá ótimo. Então ela não quis comer nada, ela simplesmente vinha aqui só para agradecer, porque a pesquisa que eu vim fazer deu tudo certo, eu passei, agora eu sou doutora em sociologia e tal. Aí ela disse assim, olha, eu tenho uma curiosidade, a professora, né, a professora Rafaela, disse assim, olha, mas eu quero agradecer de modo especial aquela senhora, bem anciã, a mais velhinha da aldeia, porque foi ela quem me passou algumas orientações e contribuiu muito com o meu doutorado. Então eu queria falar pessoalmente com ela para agradecer a minha vitória, o meu sucesso. Aí uma das pessoas lá disse assim, não, ela já faleceu. Ela faleceu, já não está mais. Ela faleceu, que pena. Mas uma mulher muito sábia, uma mulher muito inteligente, uma pessoa assim realmente incrível. Aí disseram para ela assim, pois é, ela é realmente muito incrível, muito sábia. Mas assim, nós temos um costume aqui de passagem da sabedoria. E essa passagem se dá exatamente no alimento. A sopa, o caldo que nós lhe oferecemos foi feito de uma das partes do seu corpo. O corpo da pessoa falecida era transformado em comida. Porque eles acreditavam e acreditam que a passagem de tudo aquilo que a pessoa possui é transmitida pela comida. Se eu comer, se eu tomar o caldo feito com a mão da senhora, ou com o cérebro, ou com o coração, seja o que for, eu vou assimilar e adquirir toda a sabedoria que ela tem. Mal comparando, bem muito mal comparando, é o que acontece conosco na Eucaristia. Quando comemos a Eucaristia, diz o que diz São Paulo aos Filipenses? Que nós cresçamos à estatura e nos sentimentos de Cristo. Como é que nós vamos crescer nos mesmos sentimentos que Cristo, do Cristo? Comendo Cristo. Aí nós comemos a Eucaristia para que nós nos tornemos íntimos, amigos e santos dele, com ele. Só que nós não somos canibais. Nós comemos porque, de fato, é a carne do Senhor, é o corpo do Senhor, o sangue, divindade e alma, tudo completo. Para que nós tenhamos condições de sermos mais próximos, amigos, íntimos e santos, porque sem isso não há como ser santo, ser íntimo, ser próximo. Então, mal comparando, nós comemos a carne para sermos iguais a Ele, recebermos dele a sabedoria e a luz que necessitamos. Como lá aquela tribo que eles comiam com a crença de que eles iam adquirir toda a sabedoria acumulada daquela senhora. Faleceu, agora vai repassar para as outras pessoas da tribo. Então não há como ser santo sem ser amigo, porque a amizade é intimidade, é segredo, é revelação. Eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos, disse Jesus, Então se ele nos chama de amigos é porque o amigo quer partilhar alguma coisa de muito importante com os seus amigos. E ele partilhou a sua vida eterna. Onde eu estou, estará todos aqueles que são meus amigos. Nossa, se ela tivesse comido essa sopa. Mas é verdade essa história? É verdade. Ao menos foi o que ela disse na sala de aula. Ela voltou para comer a sopa? Não. Esses três
Será que eles tinham mais ou menos a idade dele, mais velhos, mais novos, ou mais novos? Assim, eu li uma vez um artigo sobre isso e dizia que Maria era mais ou menos da idade de Jesus, um pouco menos, um pouco mais nova. Marta já era de meia idade, como Lázaro. Então, os dois mais velhos o mais velho era Lázaro, né? Depois Marta, do meio, e Maria, mais nova. Maria era quem mais se aproximava da idade de Jesus, enquanto os outros dois eram bem mais, assim, velhos do que Jesus, né? 40, 50 anos. Essa foi uma pesquisa, assim, foi feita, uma pesquisa histórica, né? Mas sem muita importância, porque de fato não interessa, né? Mas só para dado de curiosidade mesmo, né? E parentesco? Eram amigos. Não se tem nada constando assim, ao menos, historicamente, que eram família próxima ou distante. Eram simplesmente amigos, né? E amigos é a família do coração, né? Então, nesse sentido espiritual, é família do coração. Lázaro era tão amigo de Jesus, aí às vezes eu penso, por que ele não chamou para ser também um seguidor dele, uma coisa? Jesus conseguia separar as coisas. E há coisas que os amigos sabem e fazem que aqueles que são operários da lida e do trabalho não fazem. Também já li alguma coisa sobre isso e que dizia que Jesus queria que, assim como nós, separar as coisas. Então, é preciso que nós entendamos por que Jesus também, aí foi nesse mesmo artigo que eu vi, por que Jesus também não impede a morte de Lázaro, que era seu amigo? Porque Jesus não veio mudar a rota e o destino da vida. Jesus veio mudar a rota e o destino da eternidade. Depois Lázaro morre. Aliás, ele é assassinado pelos judeus, que têm raiva dele porque, né, ele testemunhou que Jesus o ressuscitou. Porque Jesus não veio mudar a natureza da coisa. Não pensemos que porque somos amigos de Jesus, vamos viver aqui eternamente. Não, essa vida é muito pouca para nós. Muito pouca. Além do mais, vamos ter que lidar com o sofrimento o tempo todo. O que Ele quer para nós é o não sofrimento eterno. E Ele veio mudar a rota da eternidade, não a rota do tempo. Então, quando Jesus se atrasa, se você tivesse chegado aqui mais cedo, eu não tinha morrido, disse Marta, né? Mas Jesus não veio mudar a rota do natural das coisas. Ele veio nos ensinar, olha, nós nascemos, vivemos e morremos. Agora, o que eu vim mudar foi o destino eterno, com a ressurreição. Então, Jesus, mesmo para os seus amigos, não dispensa a possibilidade dessa passagem da morte, né? Tanto é que para Nossa Senhora, a igreja tem um cuidado tão delicado de falar, porque a morte é uma palavra assim tão dura, tão difícil, é um bicho de cara feia, morte. A igreja fala da dormição de Nossa Senhora. Dizer que uma pessoa está dormindo é mais bonito dizer do que morreu, né? A fulano está dormindo, que lindo. A fulano morreu, ai meu Deus. Então fala da dormição de Nossa Senhora. Nossa Senhora dorme um sono profundo e elevado de corpo e alma. Ou seja, qual é a diferença aí? É que o seu corpo não foi para a cova ser comido pelos vermes, virado o cadáver, carne dada aos vermes, cadáver, virado cadáver. Ela foi levada, assunta, o corpo era tão puro, tão santo que o corpo foi levado. Então, para Nossa Senhora, a igreja não fala da morte, mesmo que ela tenha dormido um sono profundo, ou seja, ela tenha morrido.
E a igreja professa que ela, como Elias e tantos outros, pelos méritos de Cristo, a alma no corpo é conservada, mas ela dorme. E nessa dormição, por isso a igreja da dormição em Jerusalém, né? Ela sobe. Com corpo e alma. Ela não passou pela corrupção como Jesus. Do sepulcro, da morte, dos bichos, dos vermes. Então só Jesus e Maria não passaram por essa corrupção. Então esse é o sentido. Então Lázaro passa por essa situação, né? E a outra pergunta que a senhora tinha feito, a primeira, antes de eu falar de Lázaro não ter deixado de morrer. A idade. Ah, sim, mas depois da idade, foi outra pergunta. A idade Sim. Então Jesus separa, por quê? Porque ele quer ter um apoio longe de uma série de preocupações missionárias. Jesus entende que a missão daqueles amigos é dar a ele um conforto que ele precisa para a missão. Porque se eles trabalhassem com Jesus na missão diretamente, eles também estariam e ficariam exaustos a ponto de não dar a ele o conforto que ele precisava para se refazer e ir para a missão. Então Jesus separa os grupos para que se trabalhe melhor. Né? Para que ele consiga dar o seu melhor, ele separa, entende que cada um tem uma missão específica no seu devido lugar. Nem todo mundo vai ser profeta, nem todo mundo vai saber falar, nem todo mundo vai saber fazer milagre, nem todo mundo vai curar, nem todo mundo. Então vamos separar. Isso não significa dizer que eu não sou missionário. Marta, Maria e Lázaro eram missionários diferentes dos missionários apóstolos. Você vai entender isso na prática. Cada um tem a sua missão, e seu trabalho, a sua função, os seus dons, né? Eu não sei se é verdade ou não. Diz que logo depois que Jesus ressuscitou Lázaro, não sei se foi perseguição ou alguma coisa, os fariseus mataram Lázaro. Isso. Você pode complementar isso aí? Eu só sei isso. Mataram. Mas um tempo depois, ou como que foi um tempo depois, não muito longe, né? Não muito longo. Eles mataram por inveja. A inveja mata. Mataram por inveja porque Lázaro estava testemunhando que Jesus o ressuscitou. E muitos judeus estavam abandonando o judaísmo e aderindo à fé em Jesus por causa de Lázaro. Então Lázaro era o motivo do abandono da fé de muitos no judaísmo para aderir à nova fé chamada cristã. E por inveja, para impedir essa migração, eles mataram, porque achando que matando Lázaro iam calar a boca de uma vez por todas. Quando isso não foram os fariseus são judeus. No tempo de Jesus existia 24 correntes judaicas. Cada corrente judaica tem um nome: fariseu, saduceu, herodiano, samaritano. Todas essas classes são o judaísmo. Como hoje no cristianismo. Hoje no cristianismo você vê uma disseminação grande de comunidades religiosas, mas que todas, ou na grande maioria, são cristãs. Então, o cristianismo, o que é o cristianismo? É só o catolicismo? Não. Tem igreja ortodoxa, tem igreja anglicana, tem igreja... Então, são correntes religiosas que começaram a se dividir por alguns motivos ou outros. Então, quando falamos dos fariseus, Paulo era fariseu. Ele era judeu. Quando falamos dessas correntes que você vai encontrar na Bíblia, é tudo judaísmo. Mas foi antes ou depois da morte de Jesus que mataram Lázaro? Lázaro tinha ressuscitado. Não. Ele pediu. Foi antes da ressurreição de Jesus. É isso que eu queria perguntar. Antes da morte de Jesus. Isso.
antes da morte de Jesus. Falar da minha experiência. Quando a gente pega para ler a Bíblia, eu comentei até isso ontem também. Para mim, é muito difícil ter certas interpretações. Por exemplo, quantas vezes eu já li sobre os discípulos de Emaús? Quantas vezes? Não sei, já perdi as contas. Nunca em minha vida eu ia pensar ou interpretar. Quantas vezes eu já li São João falando de Marta, esse evangelho de Marta e Maria, né? E a gente já ouviu muitas homilias falando sobre Marta e Maria, sobre como a gente interpreta, mas nunca dessa visão. Então, assim, para mim é muito difícil ler a Bíblia, porque a gente lê, ok, pede ao Espírito Santo a luz para que a gente entenda, né, o que a Escritura tem a dizer, mas eu acho muito difícil de simplesmente ler pelo sentido que está ali, muitas vezes você vê um dia de algo, outro dia de algo, mas é com essa profundidade, como a gente poderia procurar ler para entender melhor esses sentidos ocultos, entre aspas, né? Primeiro a primeira leitura que devemos fazer é a leitura da Léxio. O que é essa leitura da Léxio? É uma leitura orante. Eu leio com o objetivo de rezar com a palavra. E nesse caminho de oração, eu me coloco dentro do texto, dialogando com Deus. Isso todo mundo pode fazer facilmente, né? Isso todo mundo pode fazer em qualquer momento. Eu pego um texto da liturgia do dia ou outro e faço a minha oração com aquele texto. Eu sou Zaqueu que dialoga com Jesus, eu sou a samaritana que dialoga com Jesus, eu sou a situação do cego que dialoga com Jesus, onde está a minha cegueira, onde está a minha deficiência. E aí eu me coloco diante de Deus, rezando, pedindo a Deus a minha cura espiritual e tal. Então, a minha Léxio divina e o meu compromisso com a palavra. Eu vou acertar um compromisso com Deus. A partir de hoje eu vou viver assim, vou caminhar assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Uma Léxio. Agora, quanto à questão da exegese, né, que é um mergulho na palavra e a sua interpretação, de fato não é tão fácil, porque primeiro você precisa ter uma base, talvez um pouco teológica, e ao mesmo tempo bons livros que você possa conseguir chegar no núcleo da palavra, no sentido do termo, para poder entender na sua totalidade o texto, ou ao menos em parte, porque a gente nunca entende todo. Então, essa parte exige de você um esforço maior, um esforço acadêmico, um esforço de leitura, de aprofundamento e um esforço de direção, porque a Bíblia é uma espada de dois gumes, por isso que ela é chamada de a espada do Espírito. E como espada tem dois gumes, ela salva, mas ela também mata. Ela mata quando nós interpretamos mal, num sentido, não a palavra em si, mas quando a interpretamos mal, nós podemos dividir a fé, como ela está dividida com muitas seitas. Então, a palavra pode ser usada para vivificar ou para assassinar. E em nome dela eu assassino muita gente, a fé de muita gente, né? Então, eu preciso ter muito cuidado. Como dizia um autor antigo, né, a Bíblia é um livro muito perigoso. Nesse sentido, né? Mas aí é uma questão de estudo, de academia, de busca de curso, de leitura, de aprofundamento, porque para a gente chegar assim, numa compreensão mais ou menos, é preciso entender alguns termos bíblicos. Por exemplo, um exemplo aqui, quando Jesus conversa com Nicodemos, meu nome é o termo...
Tem um termozinho lá. Quando Jesus conversa com Nicodemos, Jesus diz, para entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo. Só que a expressão nascer de novo tem dois sentidos no grego. Não é? A palavra nascer de novo vem da palavra grega alohen, que significa, essa palavra significa tanto nascer de novo, quanto nascer do alto. É uma palavra para dois significados. Quando Jesus fala no grego que ele precisa nascer de novo, Jesus está falando, quando Jesus usa a palavra, Jesus está falando para ele que ele precisa nascer do alto, e se nasce do alto pelo batismo. Só que Nicodemos, que é letrado, entende nascer de novo. Por isso ele pergunta, como é que uma pessoa velha como eu vai entrar no útero da minha mãe? Quer dizer, uma palavra, dois significados. Jesus fala uma coisa e ele entende outra. Quando a gente lê nu e cru no Evangelho, o que é isso? Se eu não entrar na palavra grega, eu não vou saber nunca. Tem, se eu ver assim, diferença de algumas Bíblias, mais fácil. Tem, sim. A mais fácil é essa, Ave Maria. Sim, mas eu digo assim, de mais. A Bíblia de estudo é a Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia aí, eu acho. De Jerusalém. Então, por isso que é de estudo. Ela foi composta em Jerusalém, na Escola Bíblica de Jerusalém, né? Essa daqui, uma das piores que tem é a pastoral, trai o texto, né? Essa também é didática, mas às vezes trai alguns textos, traz algumas... trai. A mais fidedigna é a Jerusalém, né? Essa daqui não tem... Essa daqui foi trazida pelos monges da Bélgica, né? Ave Maria. Eu trago ela comigo, né? Eu podia trazer outra Bíblia, mas eu trago ela toda rabiscada, toda marcada, porque essa foi a primeira Bíblia, foi o primeiro livro que eu comprei na minha vida. Eu comprei com 10 anos de idade. Essa Bíblia foi a primeira coisa que eu comprei na minha vida. Quando eu trabalhava com reciclagem. Eu trabalhei com reciclagem, ferro velho, latinha, e o primeiro dinheiro que eu adquiri dessa reciclagem foi a Bíblia. Eu comprei a Bíblia. Aí eu trago ela sempre comigo em qualquer lugar, para todos os públicos, para eu não me esquecer das origens. Para que eu, para onde for, em qualquer lugar, saindo da minha Nazaré, o quintal do mundo, o esterco do mundo, lá no Ceará, não chegando, por exemplo, no Espírito Santo, não me entenda como assoberbado, mas que eu perceba que eu cheguei aonde cheguei graças às pessoas e o contexto onde eu estava e fui cultivado. Então é uma forma de me amarrar nas minhas origens. Isso que eu nunca me separo dessa Bíblia. Porque foi a primeira coisa que eu comprei juntando ferro velho. Eu conto isso num podcast que eu falo, não sei se a senhora já viu, doutora Valéria, um podcast que eu conto um pouco da minha história lá nesse podcast na Igreja Nossa da Glória, lá no Ceará. E eu conto um pouco disso, né? Que eu juntava para poder comprar coisas. Depois que eu li um livro, eu tinha 10 anos, Carta ao Jovem de Todos os Tempos, de Dom Bosco. Eu pensava em ser salesiano. E aí, Carta ao Jovem de Todos os Tempos. Eu li esse livro, que foi um divisor de águas. Depois que eu li, eu pensei cá comigo, eu preciso fazer alguma coisa. A primeira impressão foi essa, eu preciso fazer alguma coisa para não ir para o inferno. Aí depois a coisa foi maneirando. E aí eu comecei, tinha uma senhora lá na minha comunidade que vendia aquela revista Porta a Porta Canção Nova,
E os livros eram caríssimos, R$ 2,50, R$ 3, R$ 5. Na época, há 20 anos, eu tenho 36 anos, estou falando de... eu tinha 10 anos, né? 26 anos atrás, 25. Então, e queria comprar aqueles livros. Como comprar? Minha mãe dona de casa, meu pai pedreiro, não tinha sequer para comer, que dirá comprar livro. E aí eu comecei a pensar, eu preciso fazer alguma coisa. Aí tinha duas coisas que eu podia fazer, juntar ferro velho e juntar castanha. Aí foram as duas coisas que eu comecei a fazer. Aí juntava por mês, vendia, apurava em média 10, 15 reais, há 20 anos era um dinheiro. Aí eu comprava livro, da porta a porta, Canção Nova, R$ 2,50, R$ 3, R$ 5. Ajudava em casa a comprar arroz, feijão, na época era R$ 1,60, R$ 2, ouro quilo de feijão, e pagava o dízimo. Eu sempre paguei o dízimo. Nunca saí dos R$ 2, mas sempre pagava o dízimo. Pagava o dízimo, ajudava em casa e comprava livro. Essa era... E quando sobrava R$ 2, eu tinha um lazer. O lazer era visitar as comunidades nas festas dos padroeiros, que era R$ 1 para ir e R$ 1 para voltar. Esse era o meu lazer. Nunca saí do interior. Ir para Fortaleza era uma viagem internacional. O vizinho foi para Fortaleza. Meu Deus!